Bom, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre o tradutor. A gente vai trazer uma perspectiva de como funciona a tradução do esporte eletrônico para o meio corporativo. E a gente criou uma tese aqui, que é o mediador cultural na indústria do esportes. Para a gente começar, eu vou falar um pouco de mim. Meu nome é Matheus Marinho, eu estou há 10 anos no mercado de esportes eletrônico. Hoje eu sou especialista em network, eventos, inovação e cultura digital. Comecei trabalhando com produção de eventos, League Ops, e acabei migrando para BizDev. Também sou fundador do Esporte Belo Horizonte, são encontros mensais que acontecem em Belo Horizonte. Além disso, também sou fundador do Hub de Negócio, Sport Brasil Hub de Negócio, que é uma comunidade que nasceu no WhatsApp e acabou indo para uma questão de hub. Hoje a gente já conta com mais de 800 membros, mais de 10 milhões de reais já foram movimentados entre os membros. Sou formado em marketing digital, tenho MBA em gestão de projetos e gestão de pessoas. Uso isso? Não, mas está no meu currículo, então é importante fazer faculdade. Para a gente começar, a gente vai trabalhar em 5 blocos para a gente criar essa dinâmica do tradutor. Primeiro bloco, a gente vai falar sobre o diagnóstico cultural. Segundo, o protagonismo híbrido, o framework dos 4D, a arte da decodificação e o legado B2B. Então, essa é a nossa agenda dos nossos blocos de hoje. E aí, para a gente começar, vamos falar a primeira coisa, quem que é o ativo cultural? Quem que é esse ativo cultural no mercado de esporte eletrônico? Paixão mais fidelidade, a gente tem o capital do engajamento, que no final é a comunidade. Então, o ativo cultural nada mais é do que o público como a comunidade, o jogo, a comunidade que habita aquele jogo dentro do mercado. E aí a gente vai falar um pouco das barreiras da codificação. A gente precisa, o tradutor, ele é responsável por criar a narrativa que vai passar para o empresário o que é um esporte eletrônico. Então, por exemplo, hoje, quando alguém fala para você o capa, o que vocês pensam quando vocês escutam um capa? Todo mundo fica na dúvida. Capa é um termo usado no Free Fire quando se refere a uma kill. Então, o tradutor, ele é responsável por pegar esse jargão, transformar em uma informação útil para o usuário e para o usuário, para o corporativo, de uma maneira interessante. Segunda coisa, a emoção. Como captar a emoção de um torneio, passar isso para um investidor, para um empresário? Ele tem que entender o que ele está entrando, a comunidade que ele está participando. E outra coisa também é o risco do B2B. Como fazer uma ação que você entende o mercado, que você é autêntico com o público e como você consegue transferir essa emoção sem prejudicar a imagem da marca no mercado de esportes eletrônicos. Então, essa é a barreira da codificação. E aí, quando a gente fala do crivo corporativo, que são as marcas B2B, o que as marcas hoje querem no mercado? Elas querem ROI, elas querem investir um valor no mercado e ter o retorno sobre isso. Já se foi a época onde a gente chegava e vendia um brand, e aí, olha, sua marca vai estar sendo exibida aqui no seu time de esportes, mas você não vai receber nada por isso. Hoje é diferente. Hoje as marcas querem retorno financeiro do que elas estão investindo. Isso é uma coisa que mudou muito o mercado de esportes eletrônicos. E a segunda exigência é o LTV. Então, eles querem também não só o retorno financeiro do usuário, ele também quer que as pessoas fiquem consumindo mensalmente o produto, o serviço da pessoa. Esportes eletrônicos é caro, fazer torneio de esporte eletrônico é caro, ter um time de esporte eletrônico é caro. Então, o investimento que a pessoa vai fazer, ela quer um retorno sobre isso, seja ela como ROI, seja como LTV. Terceiro, a gente tem o compliance, que é muito importante hoje no esporte eletrônico. Teve uma pessoa que falou disso hoje, foi o Antônio, na palestra do Direito. Ele falou do risco de um jogador colocar um emoji fora de contexto, colocar uma informação que prejudique a marca, e nenhuma marca quer ser acusada de racismo, nenhuma marca quer ser acusada de homofobia. Então, o que as marcas querem é um bom compliance. E aí, a gente vai entender um pouco das chaves, o que é paixão e o que é ROI. Os esportes é muito colocado na questão da comunidade, do entusiasmo. Então, a gente tem uma série de que o esporte eletrônico é referenciado como comunidade, e o B2B, ele quer controle, ele quer estabilidade. Ele quer investir em algo que seja de retorno para ele. Nenhuma marca quer gastar dinheiro à toa. Nenhuma marca quer ver o seu dinheiro sendo desperdiçado. Então, o B2B é isso. Hoje eu trouxe um caso aqui de um estudo de um curso de uma má tradução. Vamos colocar aí um fulano. Fulano foi conversar com a marca quer fazer um torneio de Free Fire, porque ela viu que, ou patrocinar, ela viu que tem números altos. Realmente, o Free Fire tem números altos. O Free Fire
tem mais de milhares e milhares de pessoas jogando Free Fire. Qual que é o problema do Free Fire? É uma plataforma mobile. Segundo, as pessoas que jogam Free Fire têm um poder aquisitivo um pouco baixo. E aqui no nosso case, eu trouxe uma marca de cadeira, que é o Crivo Corporativo. Essa marca de cadeira quer investir no torneio de Free Fire. E ela quer um retorno financeiro do que ela está investindo. O papel do tradutor é trazer uma perspectiva para essa marca que é, beleza, você quer investir em esporte eletrônico? Free Fire talvez não é um bom jogo, porque você não vai ter um retorno disso. Geralmente, as cadeiras são caras, cadeira intermediária, R$ 1.300, é um ticket médio alto. Outra coisa que é importante, quem precisa de uma cadeira game são pessoas que ficam horas e horas na frente do computador. Uma pessoa que joga Free Fire geralmente não precisa ficar horas e horas na frente de uma tela. Então, de novo, é um investimento caro e as pessoas querem ROI rápido. Isso é muito importante. Então, aqui, um gap detectado é a má tradução. É a marca chegar com uma demanda de algo, ou você tem duas opções. A primeira opção é, beleza, marca, vamos fazer isso aqui? Vai ser o melhor evento do mundo, vai ser legal, vai ser importante. Você fechou o evento. A marca não conseguiu retorno sobre aquilo. No final do dia, não adianta vender a qualquer custo. Porque você vai ter menos uma marca no cenário de esporte eletrônico, menos um cliente, menos uma marca que não quer investir no mercado. O segundo, você pode trazer uma releitura para essa marca sobre investimento nela em um jogo, em um determinado jogo. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, como a gente pode fazer essa tradução de uma maneira certa. E assim, muito importante, a falha de comunicação, essa pressa de querer vender, pode custar milhões em oportunidade para a marca. Ou pior, gastar milhões de reais para essa marca. Ninguém quer ficar no prejuízo. Né? Então, uma falha de comunicação cultural, de explicar a demanda, de explicar o público-alvo da competição, pode causar um vazio nessa tradução. Então, o tradutor ele tem essa função de pegar a demanda, trazer um viés diferente, explicar para a marca, beleza, quer fazer isso? Vamos fazer de tal jeito? Esse jeito pode ser melhor. Não vender a qualquer custo. Então, a gente fala um pouco sobre o que é a emergência do tradutor cultural. Quem que é esse tradutor cultural? Ele é meio que a ponte entre o mercado e conectar as culturas. Ele que vai conectar, vai explicar como é que é o público do CS, como é que é o público do Rainbow Six, como é o público do League of Legends. Ele é o responsável por trazer essa conexão de pontes. E aí, eu quero trazer duas características muito legais do tradutor. Ele tem que viver o mercado. Por que ele tem que viver o mercado? Como é que você chega para uma marca e fala de um jogo que você não conhece? Como é que você fala que o CBLOL reúne milhares de pessoas? O CBLOL teve 2 edições em Minas Gerais. Lotou o Mineirinho. Como é que você fala isso para a marca? Como é que você passa essa autenticidade e hype para o mercado? E a segunda coisa é ter um conhecimento executivo. É você passar um pouco de gestão de negócio, um pouco de processo, para a marca se sentir mais confiante no que ela está investindo. É muito comum hoje as pessoas associarem os games, de certa maneira, a bagunça, a amadorismo, e a gente não é isso. Nosso mercado é muito bom, tem profissionais excelentes. Então, aqui a gente trabalha um pouco de influência dupla. E aí, as 3 funções da influência dupla é o mediador cultural, ele tem que entender do mercado, desse complô que existe no mercado de esportes eletrônicos, ele tem que ser um agente de confiança. É aquilo que eu falei para vocês no começo. Não adianta vender algo a qualquer custo. Ele tem que passar uma boa tradução do mercado de esportes eletrônicos. E a terceira, ele tem que ser um arquiteto de valor. Ele tem que passar informações corretas, ele tem que apresentar uma boa proposta, não só de valor monetário, mas de brand para aquela marca. E assim, a filosofia do network é CNPJs assinam contratos, CPF faz negócio. Porque antes a gente assinar um contrato, são CPFs que estão envolvidos. Então, empatia cultural é a chave do processo. Não adianta acelerar um fluxo para querer vender, não acelerar um relacionamento. Eles têm que criar uma ponte para isso. Então, a empatia cultural é muito importante. Eu trouxe para vocês o framework dos 4D. Esse framework está muito ligado à BizDev. Eu fiz uma tradução para a gente aplicar no esporte eletrônico. Não só no esporte eletrônico, pode ser aplicado também em outras áreas que você tem que falar com um público diferente. Se você é uma agência de marketing, você precisa falar com influenciadores, você pode aplicar esse formato de framework. Então, o framework dos 4D se divide em 4 etapas: o diagnóstico, a decodificação, segundo, o desenvolvimento e o domínio de marca. Vamos começar pelo diagnóstico. A primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a demanda do cliente. O que o cliente quer com o que ele está fazendo? A gente teve o case da cadeira. A marca de cadeira precisa vender. Ela precisa vender cadeiras. Então, entender a linguagem da planilha, entender a linguagem do crivo corporativo é muito importante. Então, trazer essa perspectiva
E a linguagem da paixão é onde o tradutor vai trazer para a marca como interagir naquele mercado de maneira correta. Isso é fundamental hoje. Você entendeu o que você está entregando para o cliente. É uma coisa muito interessante. E a decodificação é você trazer um viés. O que é hype? O que é métrica? Não adianta você chegar e falar assim, marca, nossa, você vai investir agora em esporte eletrônico, você vai ter tantos seguidores, você vai ter um brand legal. Ótimo, isso é lindo, lindo. Mas se você não trazer métricas de sucesso, métricas importantes, as coisas não viram, as coisas não vão para frente. Então, paixão é o ativo cultural, o engajamento é a retenção e interação, o ROI é o resultado financeiro. Então, são coisas que você transforma para a marca métricas. No final do dia, todo mundo quer ter retorno daquilo. E o desenvolvimento é criar uma coisa a longo prazo, é pensar em. O Xande falou muito disso hoje, na primeira palestra dele, que era voltado a criar coisas hiper personalizadas para as pessoas. E isso define muito bem essa parte. Você quer interagir no mercado de esporte eletrônico, você tem que se conectar com o público. Não adianta uma marca, falando muito de cadeira, vou pegar uma marca diferente, uma marca que vende produtos para carros. Aí a primeira coisa que você vai pensar, vamos pegar aí o FIFA, vamos investir em FIFA, mas você é uma marca que vende produto para carro. Talvez um jogo de corrida seria mais interessante. Então pensar em ações que sejam autênticas para os fãs e seguros para o B2B, que vale o investimento que ele está fazendo no formato. E o quarto é o domínio, é a sustentabilidade do B2B. Isso aqui é uma das coisas mais importantes. Eu sempre falo para o pessoal que eu gosto muito de conversar, porque eu realmente eu amo conversar. É, mas a gente não vende 2 milhões do dia para a noite. 2 milhões é uma construção de um relacionamento, são contratos longos, contratos que precisam ser trabalhados a longo prazo. Então, é muito importante que a gente crie um ecossistema que não só traga esses contratos a longo prazo, mas que a gente possa deixar um legado para o mercado. É tão legal quando a gente tem uma marca que realmente fez um bom projeto para o mercado de esporte eletrônico. Ela entendeu o que ela fez, ela entendeu como ela pode trabalhar. Isso é muito importante hoje em dia. Se a gente fosse falar das matrizes de descodificação, eu trouxe aqui 4 exemplos que podem virar métricas. Então, o hype vira CAC reduzido, porque a pessoa já está no hype daquela ação, ela já está interagindo com o momento. A paixão vira LTV estendido, porque ele tem mais tempo com a marca, ele gosta da marca, é aquela pessoa que defende a marca, que vai com tudo. Isso no mercado eletrônico isso é fundamental. A comunidade. Então, se tem pessoas que defendem a marca, a gente tem uma retenção maior. A gente tem pessoas que vão defender a longo prazo a marca. Isso é muito importante hoje. E quarto, a gente tem a autenticidade, que é a relevância cultural, que é as pessoas que acompanham diretamente a marca se identificam com ela. Então, se a gente fala de matriz de decodificação, a gente está falando de métricas. Sobre a demanda que a gente trouxe do Free Fire, da cadeira, a demanda inicial era o cliente quer fazer um torneio, quer patrocinar um torneio de Free Fire, só que o produto dele é premium de R$ 1.300. O diagnóstico do tradutor é o ativo cultural ele não reflete o tipo de médio que a marca está procurando, então ele vai ter um ROI frustrado. Então, o que a gente traz como solução aplicando a decodificação, aplicando os 4D? A gente entende que, primeiro, diagnóstico. Diagnóstico é, o jogo não é tão interessante. Então, vamos mudar o jogo, mas você não pode chegar para a marca e falar assim, marca, o jogo não vale a pena, você vai perder prejuízo, você tem que trazer números, dados. Como é que você chegou no CS2? CS2 é um público de alto poder aquisitivo. Lembra que eu falei para vocês que o tradutor ele tem que viver o hype, ele tem que conhecer a comunidade? É aqui que esse pilar funciona muito bom. Porque se você entende que o CS2 é um público de alto desempenho, isso é muito importante. E não só ele é um público que está no desktop, é um público que passa horas e horas na frente do computador. A maioria das pessoas trabalham, isso é fundamental hoje. Então você consegue reposicionar aquilo que parecia um ROI frustrado para a marca em algo lucrativo para ela. E a matriz é muito importante quando eu falei para vocês de não é vender a qualquer custo. Eu poderia chegar para essa marca e falar assim, beleza, vamos fazer o evento, vai dar tudo certo. Mas a gente não quer isso. A gente quer que a marca tenha um bom resultado e que ela volte mais vezes a aportar nesse esporte eletrônico. Então, é trabalhar a longo prazo. É o contato, é a confiança, é uma parceria, é um lucro sustentável, que a pressa pode comprometer aquela credibilidade que você tem no mercado. Eu mesmo, tem marcas que eu converso há 3 anos e agora que eu estou fechando alguma coisa. Tem marcas que eu converso há 3 meses e agora que eu estou fechando alguma coisa.
Então, demora um tempo para essas coisas acontecerem. E é sobre construir, não é sobre vender, né? Eu sei que no final do dia todo mundo quer ganhar dinheiro, mas às vezes é muito melhor você firmar um contrato a longo prazo e estar se lucrando diariamente, mensalmente com ele, do que fazer um único contrato e não deixar mais acontecer. Recapitulando, primeiramente a gente falou do diagnóstico cultural, então a gente entendeu a colisão das paixões, então o que que era planilha, que é o crivo corporativo, a paixão, que é o ativo cultural. A gente também entendeu um pouco o protagonismo, então a emergência desse tradutor cultural. A gente também falou um pouco dos frameworks dos 4D, então como a gente pode trazer soluções aplicando ela no mercado de esporte eletrônico. Falamos também sobre a arte de identificação, então quando a gente transforma métricas de mercado em métricas de crivo corporativo. Também falamos sobre o legado B2B. Bom, pessoal, é isso. Esse é meu LinkedIn. Quem quiser pode me chamar nele. E é isso. Dúvidas, para perguntas? Espero que não. Tranquilo?